Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje nossa oitava live, que tem por título, né? O Demônio, como diria Padre Léo, nosso amigo Padre Léo, ou, se Deus quiser, futuro santo, o encardido, né? E a gente vai provavelmente dividir a live de hoje em duas lives. Provavelmente não, vamos dividir em duas lives porque o assunto é bem extenso. Boa noite. E aí? E aí, tudo em paz? Beleza. Tô Começar colocando aqui o. pedindo desculpa aí pelo atraso. Acaba tem 3 filhos, é ruim de. Tem hora que dá uma agonia para organizar tudo. Eu vou colocar aqui o comentário com o título da live, aí tu fixa aí, vice. Beleza, eu vou tentar. Só apertar no comentário que ele. Vê se tu consegue. Ah, tá aqui, né? Fixar comentário. Pronto. Beleza. E aí, tudo na paz? Beleza, tranquilos. Iniciemos. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor, meu Deus, peço que ilumine nossas faculdades, nossa inteligência, nossa vontade, nossas almas, para que tudo que aqui seja falado, tudo que aqui seja discutido, tudo que aqui seja partilhado, seja fruto do teu coração, de acordo com o teu coração e a tua vontade. Santa Teresa d'Ávila, rogue por nós, Mãezinha do céu, sempre interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E aí? E aí que nos deparamos com mais um capítulo imenso do livro, que não vai dar para fazer numa live só, igual o capítulo passado, né? É verdade. A gente já decidiu aqui dividi-lo em duas partes, porque... Não é nem que ele é imenso em tamanho, é porque ele é muito imenso em assunto, né? Exatamente, Porque exatamente. o Beato, ele enrola muitas vezes para falar a mesma coisa. Só que parece que nesse capítulo do demônio ele só sai assunto, assim, dando informação, sem, bem diretamente para a pessoa. E é realmente uma coisa que é importante, porque muitos pregadores modernos, né, muitos padres, deixam de falar sobre isso, sobre o inimigo, né, aquele que primeiro desistiu de Deus, se afastou de Deus, para tentar pregar outras coisas, quando é muito importante a gente falar disso, falar do demônio e falar do inferno. A pessoa que mais falou do demônio foi Jesus, né? Exatamente. É o que tem mais citações na Bíblia falando do demônio foi o próprio Cristo. Pois é. O que eu senti, Bruno, assim, desse capítulo é que ele não me parece assim. No resto do livro, mais ou menos, mas nesse capítulo, principalmente, não me parece que ele escreveu para pessoas assim que não têm um certo conhecimento de muita coisa de teologia. Né? Porque, como tu falou, assim, ele joga informações soltas assim e ele sai concatenando tudo. E se você não entende direito, por exemplo, se você não sabe que as duas maiores potências, as duas maiores faculdades da alma é a inteligência e a vontade, você já... Quando ele fala de sensibilidade, vai falar das potências mais elevadas, aí fala da parte mais sensível da alma, aí fala da matéria e da parte inferior, você fica todo... Tem que ter um pouco de conhecimento ali da coisa, né? Não assim, não precisa ser o teólogo, né? Até porque eu e você não somos. É verdade. Mas você tem que ter uma base ali de algumas coisas para conseguir entender. Eu acho que é por isso que é necessário a gente tratar esse capítulo com mais calma, para poder a gente explicar melhor algumas coisas para quem for ler talvez tenha um pouco de dificuldade. Porque sabemos já que Santa Teresa e São João da Cruz são escritos difíceis de serem lidos e serem digeridos, né? Então é importante a gente devagar, porque eu acho que o Freire tentou seguir a mesma linha dos santos aqui nesse capítulo. Ele Rapaz, eu consegui comprar, só um adendo aí, consegui comprar A Noite Escura da Alma e o Castelo no Kindle por R$ 2, bicho. Foi na Amazon? Foi. Massa. Tava com insônia, aí comecei a procurar as coisas aí. Encontrei Tô com R$ 2. insônia, vou gastar dinheiro. Não, R$ 2, Doug. R$ 2. Ainda mais com coisa santa, bicho. Tá bom demais, então. Pois é, tá bom demais, tá doido. Meu Deus do céu.
Vamos lá, Beleza. então a Vamos gente lá. tá aqui no 7º capítulo, tá? É a O oitava nosso live. plano Nona live, né? inicial, nona live, exato. Nosso plano inicial era a gente fazer 20 lives, tratando os 20 primeiros capítulos, né? Mas já deu errado o plano inicial aí, Pelo menos não mais sei duas, né? A gente vai até ter onde que iremos, fazer. né? Pois é. Já iremos aí para pelo menos, a gente iria para 21, na verdade, né? Porque a primeira live não foi Não sobre o primeiro contou. capítulo, então a gente vai aí pelo menos para umas 25 lives. Vai ser um curso completo aí o negócio. Depois a Verdade. gente junta tudo e vende. Pronto. Já tem material ali para o curso para vender. Estão perguntando aonde, Célia? Na Amazon. É na No site Amazon. da Amazon, né? Todo dia ela bota alguma coisa barata, sabe? O site da Amazon, aí você tem que ficar sempre de olho. Se você tiver tempo, ou eu tiver com insônia. Bom, o 7º capítulo vai falar então sobre o demônio, né? Ele começa com uma pequena introdução antes de começar realmente a pontuar, né? Ele gosta muito de colocar assim os tópicos, os subtópicos e os subtópicos dos subtópicos, né? Então, antes de começar assim essa subdivisão, ele vai começar falando duas coisas principais. Primeiro, que é muito do que a gente discutiu na live passada sobre a ascese, a necessidade da ascese ser adaptada a cada alma, né? Então ele vai colocar a palavra de Santa Teresa de que o inimigo, né, o demônio, ele é um inimigo pessoal. O que é que Santa Teresa quer dizer com isso? É que ele se adapta a cada alma. Então tem muito a ver ali com o que a gente falou ali antes. Do mesmo modo que a ascese tem que ser adaptada para a realidade de cada alma, o demônio se adapta a cada alma. Né? Ele se adapta à realidade de cada alma para poder atacá-la. Não Né? só da alma, como do tempo também, né, Doug? Isso, da realidade, né, da época. Como a gente hoje vive um tempo assim bem ateu, né? Muitas pessoas não acreditam em Deus. O demônio ele se faz também ser esquecido, né? Isso. Ele se faz ele faz com que você não acredite nele para poder trabalhar de maneira mais rápida na sua alma, né? Porque você sabendo que tem um inimigo, você vai se fortalecer para enfrentá-lo, né? E o demônio ele quer que você não saiba para ele atacar e ganhar sem nem você saber o que está acontecendo. Exato. Que é o segundo ponto aí da introdução, né? Que o demônio, a ação do demônio, ela se desenvolve na sombra. Tem uma frase marcante aí que inicia o capítulo de Santa Teresa, que ele cita Santa Teresa no começo desse capítulo, ela diz assim: o demônio age em nós como lima surda, né? Então é como algo ali que está lhe atacando, está lhe ferindo, está lhe, enfim, lhe incomodando, né? Vai de maneira devagar e sem lhe avisar, né? A lima surda. Exato. Ele vai você tirando não sente ali sem você ver. Exatamente. Então a ação do demônio ela se dá de forma despercebida. Né? A gente vai entender isso melhor quando a gente vê a parábola lá do joio e do trigo. Né? Então se dá de forma sempre despercebida e adaptada a cada realidade de cada tempo, de época, de cultura e tudo mais, cada sociedade, para cada indivíduo, né? Para cada alma. Então o demônio, essa informação é bem importante já para a gente começar. O demônio ele não age da mesma forma com todo mundo. Né? Mas ele age de forma adaptada a cada alma, de cada homem, de cada tempo. Certo? Então, vamos iniciar pelo início. Quem é o demônio? Exato. Que é o primeiro ponto, se chama a natureza e o poder dos demônios. Né? Então vamos começar falando aí sobre isto. O demônio... E aí, tu vai ou eu vou? Vai tu? Vamos os dois, né? O demônio, os demônios, né, em geral, e o demônio em específico, quando você costuma falar o demônio, você está falando do maior anjo criado por Deus, né? O anjo mais cheio de poder, cheio de luz, né? Que o nome reflete sua capacidade, né? É Exato. Lúcifer. É aquele que carrega, que portava a luz, né? Então, o demônio, quando a gente fala em singular, é Lúcifer. E quando a gente fala os demônios no plural... Eita, será que fui eu ou foi Doug que caiu? Doug? Voltei. Deu travadazinha aqui, então. mas voltei. Vai lá, Pronto. continua. Os demônios, quando a gente fala em plural, a gente está falando não só de Lúcifer, como todos os anjos que o acompanharam. Exato. Quando Deus fez a única aprovação para com eles, né? Que até existem muitas especulações, né? Muito se fala sobre o que é que Deus tentou prová-los, né? Tentou provar a fé dos demônios, dos anjos na época, né? Eles eram anjos e eles optaram por odiar a Deus em vez de amá-lo e submeter-se a ele. Então, os anjos são criaturas de luz, os anjos são criaturas de luz celestiais, criadas por Deus para
compartilhar com ele a vida, né? Exato, que na verdade foi a mesma prova que a gente não fala nossos primeiros pais passaram, né? Que se nós passássemos pela prova, nós participaríamos ativamente da vida de Deus. Mesma coisa aconteceria para os demônios, para os anjos, né? Se eles passassem por essa prova, que não fica assim um negócio bem encerrado, o que foi essa prova que eles foram submetidos, né? Existem algumas teorias, algumas coisas que se falam, né? Se eles passassem por essa prova, eles teriam a visão beatífica, né? Eles veriam Deus face a face. A vida dos santos, né? Que é a visão beatífica. Exatamente, né? E aí tem uma coisa interessante, Bruno, quando tá falando de Lúcifer, né? Dessa ideia de Lúcifer trazer esse nome da ideia da luz, para a gente entender como Lúcifer tornou-se Lúcifer, a gente pode trazer aqui a imagem de Narciso, né? Narciso é aquele que se apaixona pela própria beleza e acaba morrendo devido a isso, né? Ele se afoga ali porque tenta abraçar a si mesmo, abraçar a própria beleza, né? Então Lúcifer, ele se fascina com a própria luz. Então perceba que o pecado de Lúcifer, a gente sabe que esse pecado foi o pecado do orgulho, né? Soberba, mas de onde partiu esse pecado? Para explicar de onde partiu o pecado, a gente tem que falar do que é que possui o anjo, né? O anjo, como tu falaste, é um anjo, é um ser espiritual, um ser de luz, né? Não tem matéria, não é carne. Exato, não tem matéria. Então, por ele ser um ser espiritual, ele só teria alma. Se a gente for pensar assim, em matéria, o que é material, o que é sobrenatural, né? Só que o anjo, na verdade, ele possui ali as duas principais potências que os homens também possuem, a alma humana também possui, né? Que são as potências mais elevadas da alma, que é a inteligência e a vontade. Então, o anjo ele possui ali essas duas grandes potências na sua alma. E aí, eles se comunicam através de um simples ato de vontade, né? Porque já que eles têm inteligência e vontade, então, no simples querer, eles já fizeram o ato. Então, devido a essa realidade da natureza dos anjos, eles não podem voltar atrás na decisão que eles tomam, no desejo, na vontade que eles têm. Então, não tem como o anjo se arrepender, não tem como, vamos rezar pela conversão de Lúcifer. Isso não vai acontecer. Eles têm um ser humano. Eles, por serem também, né, criaturas espirituais, eles têm os dons espirituais. Então, eles sabiam, ao executar, né, ao negar o amor a Deus, né, ao negar a submissão a Deus, eles sabiam que aquilo era errado. Isso, exato. É diferente também de nós homens, que muitas vezes pecamos sem a sabedoria, o conhecimento, né, sem saber que aquilo é errado. Não os anjos, eles, na perfeição que Deus os criou, né, que eles são criaturas que até aquela hora não haviam pecado, né, naquela perfeição eles tinham a certeza do que era certo e a certeza do que era errado. E eles optaram de livre e espontânea vontade, né? Porque a eles também foi dado livre-arbítrio de optar pelo que queria, optaram de livre e espontânea vontade de negar a Deus e odiá-lo, né? Porque hoje eles vivem no ódio a Deus, né? Exato, esse é o estado que eles dos vivem. Demônios. Que é o estado que a gente chama de inferno. É o estado de ódio a Deus. A alma que morre em pecado mortal. Na verdade, a alma que está em pecado mortal é uma alma que está em um estado chamado ódio a Deus, né? Só que esse ódio a Deus, ele é algo, pode ser passageiro, havendo um arrependimento, né? Se você morre nesse estado, você permanece no estado agora, um estado eterno, chamado inferno, né? Que é um estado de ódio a Deus. Que a coisa que mais te repele é o próprio amor a Deus. Exatamente. Né? Então, assim, só recapitulando para terminar a linha de raciocínio, né? Uhum. Então, vamos imaginar Narciso. Né? Narciso cometeu aquele absurdo de se fascinar por si mesmo, pela própria beleza. Aí você pode colocar, isso aconteceu porque Narciso, existiam os 3 inimigos da alma. Vamos colocar Narciso aqui como sendo um ser humano comum, né? Não uma representação. Aí você tem a carne, o mundo e o demônio. Só que aí você pode culpar de certa forma assim, a atitude de Narciso ou de um ser humano se apaixonar por si mesmo, pela própria beleza e tal. Você pode culpar isso devido a essas realidades, esses inimigos da alma. Agora, se você olha para a luz, se você olha para o anjo não tem essas 3 coisas, esses 3 inimigos. Então, o que eu estava querendo dizer quando eu falei que os anjos são seres que se resumem ali na inteligência e na vontade, é que o gesto de Lúcifer de dizer que não iria mais querer servir a Deus, né? O gesto de Lúcifer de se fascinar com a própria beleza é um gesto pensado. É um gesto que é uma atitude que é premeditada
que ela é trazida à luz da inteligência, e essa inteligência, pelo que eu estou raciocinando ali, aquilo ali convida a minha vontade a corresponder àquilo que eu estou pensando. Então, o que Lúcifer fez foi algo extremamente pensado. O que eu estou querendo dizer aqui, no fim das contas, é que o primeiro pecado, né, que é o pecado do orgulho, e é o maior de todos, ele é um pecado que pode parecer algo, todo ser humano é orgulhoso. Todo ser humano é orgulhoso porque, no fundo, a nossa inteligência está corrompida. Né? Porque o orgulho pressupõe um ato de inteligência que convida a vontade para se trabalhar ali com amor próprio. Né? Então, Lúcifer foi alguém que se fechou em si mesmo, tinha consciência completa disso, e escolheu por livre-arbítrio. Por livre-arbítrio, exatamente. Exatamente, por pura vontade mesmo, porque ele tinha consciência de tudo, ele escolheu, então, não servir a Deus. Né? Então, quando eles escolhem não servir a Deus, eles entram, como tu estava falando aí, nesse estado de ódio a Deus, né? Que os impede de ter a visão beatífica. Né? Que não aconteceu, por exemplo, com o arcanjo e os outros anjos. Exato. Daí eles são expulsos, né? E aí, quando eles são expulsos do céu, Deus vai permitir que eles intervenham no mundo. Né? E achei legal demais essa parte, velho, que o Frei vai falar no livro assim. É muito legal, né? Que Deus, quando permite que os anjos caídos, né, os demônios, intervenham no mundo, Deus faz isso porque eles poderiam, assim, contribuir na providência divina, ou seja, na permissão de Deus, né, para que as provações que nos atingiriam, né, as tentações, as provações que nós teremos que passar devido à ação desses demônios, da intervenção deles, por permissão de Deus, isso tudo nos ajudaria para... Aí, isso aqui eu achei, pá, assim, a chave de ouro, velho. Ocupar, né? Olha só, meu irmão, escuta isso que eu tô falando agora, preste atenção, isso aqui é sensacional, velho. Tá? Eu nunca tinha ouvido isso, eu achei sensacional quando eu li hoje. Eu também. Olha só, Deus permite que os demônios intervenham no mundo, fazendo com que os seres humanos sejam tentados, né, provados devido à ação demoníaca, para que os seres humanos, sendo tentados por eles, consigam suportar isso e assim consigam substituir os lugares deles na corte celeste. Né? Eu não lembro quem foi qual foi o santo que falou isso, mas tem um santo que disse que o lugar de Lúcifer foi ocupado por São Francisco de Assis. Viu São Francisco sentando na cadeira de Lúcifer. Né? Claro que não precisa ser exatamente assim, mas no sentido de dizer que São Francisco foi alguém que suportou tanto tudo e se uniu tanto a Deus e foi outro Cristo na Terra que ocupou ali um alto cargo, digamos assim, no céu. Né? Ele ocupou uma cadeira ali que foi tirada por Lúcifer, né? Abandonada por Lúcifer. Né? Exato. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele fala que uma das missões de Nossa Senhora é tentar fazer com que seus filhos, né, os verdadeiros marianos consigam assumir as cadeiras deixadas pelos anjos caídos. Né? Então, assim, algo é muito bonito mesmo, assim, você pensar nisso tudo. Né? E tem muita vaga, né? Porque ele diz que são incontáveis os anjos e mais da metade caíram, né, bicho? Então, realmente tem muita vaga aí pra gente. Não é um vestibular difícil, mas o cara alcança, né? É um processo seletivo meio difícil, né? Mas tem muita vaga, pelo menos. A concorrência demorado, é baixa, né? Demorado, você demora muito para chegar lá, mas você consegue a vaga, viu? E a gente já sabe muita gente que passou nesse vestibular, né? Então tem alguma garantia de que dá certo, dá para passar, né? Inclusive gente pior que a gente. Com certeza. Né? Então, que tem uma vida bem pior que a nossa. E aí, pronto. Eu tô lendo aqui, a Confissões de Santo Agostinho, né? Uhum. E ele falando do orgulho, né? Que ele era muito orgulhoso e ele ria dos pregadores católicos que iam pregar quando ele era maniqueísta. Aí ele falava que ria, e aí ele disse, rapaz, ele falando, né, como o orgulho o atrapalhou de maneira tão extrema que ele ria quando quem devia ser escarnecido era ele. Exatamente. Ele falava, eu ria do alto da minha soberba, do meu orgulho, eu era o grande retórico. Fazia tudo na perfeição e ele ria dos pregadores católicos, quando na verdade quem merecia estar sendo escarnecido era ele. Né? Então, assim, olha só, um grande santo, um dos maiores santos, assim, pelo menos do meu ponto de vista, que é Santo Agostinho. Sim, com certeza. E ali, assoberbado, né? Assim, super orgulhoso, escarnecendo dos católicos. Né?
Para você ver como a pessoa a gente tem conserto. A gente Tem, tem todo mundo tem. conserto, Com Deus sempre tem jeito. com certeza. Pronto, e aí a gente termina aqui então esse tópico quando a gente está falando a respeito da natureza dos anjos, né? E aí, falando agora sobre o poder dos demônios, né? Já que falamos aqui da natureza dos anjos e esses anjos Só decaíram, né? um adendozinho, Doug. Os anjos, eles agem de maneira hierárquica, né? É bom, Isso. assim, a gente não vai falar sobre lá, tronos, potestades, esses anjo, arcanjo, querubim, serafim. Isso aí, se a gente fosse falar disso aí, a gente ia passar o tempo falando. Mas vários anjos de todas as escalas, né? Vários anjos de todas essas escalas hierárquicas, todos eles caíram. Muito assim, uma grande quantidade. Não foi tipo assim, só Só os os mais peão. superiores ou só os mais fracos. Caíram de maneira equilibrada, né? Assim, dentro das Isso. hierarquias. E a gente lembrando, né, que aquela presença ativa da imensidade, né, que a gente falou lá nas primeiras lives, Deus sustenta tudo. Então, inclusive, esses demônios são sustentados por Deus. Eles não pode haver criação, nada que foi criado pode se subsistir de maneira pelo poder próprio, certo? Então, como Deus sustenta tudo, ele sustenta inclusive os demônios. Então, por que Deus sustenta os demônios? Exatamente pelo motivo que Doug falou aqui, para permitir que eles ajudem na economia divina, né, que é o plano de salvação dos homens, para permitir que Exato. eles sejam participantes no plano da salvação dos homens, e esses homens, santificados pelas tentações que eles vão sofrer da mão daqueles demônios, possam vir a ocupar os lugares dele no céu. Então, o demônio tem uma força, o demônio tem um reino, tem um bocado de gente que fala isso, né, que o inferno, o governo do inferno, essas coisas, não. Os demônios, eles são nada mais do que cães amarrados por Deus. Deus só permite a eles o que pode ser usado pela salvação dos homens. Certo? Só isso. Agora, eles vão nos tentar, e se a gente cair, né, se a gente ceder às tentações, a gente vai se juntar a eles. Pronto, Isso aí. era isso que eu queria fazer um adendo aí. Pronto, e como é que esses cachorros aí, esses cães, como é que eles agem, né? Vejam só, o ser humano, a gente poderia dividir de forma bem rápida e prática assim, né? Em corpo e alma. Na verdade, separar assim corpo e alma é até difícil, mas vamos dizer que há um composto, tem duas coisas que se entrelaçam, o corpo e a alma, né? Na alma, o corpo a gente sabe que é tudo plenamente material, né? Na alma, existem aquelas que são potências que a gente chama inferiores, que é o mundo sensível, tá? São as emoções, a memória, a imaginação, são as coisas mais baixas que a gente chama, tá? Coisas que até os animais também têm. O animal também tem memória, o animal também tem o instinto e tal, né? Tem os sentimentos e tudo mais. E a gente tem as partes superiores da alma, as faculdades superiores que a gente chama, onde estão ali como principais de se falar a inteligência e a vontade. Certo? O que faz a gente realmente assim seres superiores aos animais é principalmente as partes mais elevadas da alma, essas duas grandes potências, a inteligência e a vontade, certo? O demônio, ele não tem poder de atacar diretamente essas duas maiores potências da alma, ok? Que governam a alma, que deveria governar o corpo, né? Nesse composto aí. Então, o que é que o demônio... Se ele não tem poder de atacar aqui, ele vai atacar no restante. Então, ele tem poder de atacar no que é mais ralé, que é o corpo, e no que é um pouco mais superior ao corpo, que seria as partes inferiores ali da alma, né? Que é o que a gente chama da parte sensível, né? A parte sensível do homem, nas potências sensíveis. Imaginação, memória, sensibilidade, as emoções, tudo mais, tá? E, assim, se você fizer um paralelo, é também onde um irmão que está em pecado pode vir ali tentar da mesma forma. Isso. É muito difícil você ter a sua inteligência domada por um humano externo, né? Uma pessoa ali doutrinada de maneira a suplantar a sua inteligência. Acontece, a gente sabe que acontece, mas é muito difícil. Você começa sempre por baixo. Vai poluindo a memória, vai poluindo a imaginação, vai preparando o terreno para poder vir atacar essas partes mais superiores da
da pessoa, né? Que é a inteligência e a vontade. Esse é um ponto que eu não vou poder adentrar e me demorar, porque aí seria outra live, tá? Tá. Mas vejam só, né? O que o Bruno tá falando aí. Imagine, então, se você consegue, porque isso que o Bruno tá falando aí são as coisas que você consegue, digamos, a curto prazo, influenciar, né? O corpo e as partes mais inferiores da alma. As partes mais superiores da alma são coisas mais difíceis de serem influenciadas. Então, por serem mais difíceis, elas necessitam de mais tempo, de mais esforço. Porém, elas vão surtir, na verdade, o maior efeito. Porque você está atingindo, assim, é como se você estivesse atingindo, em vez de eu matar, vamos imaginar uma guerra, em vez de eu estar matando, assim, a linha de frente, eu vou direto matar o rei, para acabar a guerra, entendeu? Se você consegue dominar o rei, você domina o exército inimigo inteiro. E aí, se a gente for olhar a realidade que passamos, cultural, às vezes até dentro da própria igreja, no Brasil e em outros cantos, a gente vê que, infelizmente, foram conseguindo dominar em nós, né, exatamente a parte da inteligência, que influencia na vontade. Tá? Então, que é algo que tinha que ser na surdina, assim como o demônio faz, né? Algo que é devagar, que não se percebe, mas que se vai dominando essa inteligência, né? Que vai influenciando nessa vontade e assim se governa o ser por inteiro, né? E é do mesmo modo que Bruno falou, só para terminar aqui, que isso aqui não vamos demorar aqui, enfim, né? Até porque é polêmico esse assunto. Uma outra coisa muito, muito interessante para a gente notar é que a percepção dessa inclinação, né, nessas coisas inferiores, ela é mais fácil de ser notada. Nas inferiores, então, exatamente. Exatamente. Algo no meu corpo eu sinto rápido, né? Algo na minha memória que está voltando muito, sei lá, uma lembrança ruim que está voltando muito, um sentimento que volta muito, algo na minha imaginação que está... E fica muito claro, rápido. Né? Exato, você percebe, eita, peraí. Está sofrendo aí. Aqui. Agora, algo na inteligência e algo na vontade é algo que você não percebe de forma tão prática. Né? Por isso que se isso vai sendo dominado devagarzinho, paulatinamente, isso te devora de um jeito que você não percebe. Pelo contrário, se te disserem que você está sendo devorado, que você está sendo consumido por isso, você não vai acreditar de jeito nenhum. Você vai dizer que o cabo é louco que está dizendo isso. Tá? Então, essa sacada, quando descobriram isso e começaram a atacar nisso, né, dentro e fora da igreja, né, um exemplo aqui só para justificar isso tudo aqui, para dizer que a gente não está jogando essa conversa fora, né? Por exemplo, a percepção para com o sagrado hoje em dia, né? Olhe a percepção que as pessoas tinham, sei lá, 500 anos atrás para com a Eucaristia e olhe o senso de sagrado que o povo tem hoje para com a Eucaristia. E me diga se não houve uma mudança na capacidade mental das pessoas de compreender e crer que ali está o corpo de Cristo. Né? E me diga se as pessoas não perderam o senso de sagrado dentro da igreja, dentro da Eucaristia. Quem nunca ouviu, que isso né? é mentira. Quem nunca ouviu uma pessoa dizendo que não é a presença real, não. Meu amigo, o que eu mais ouvi na minha infância foi essas coisas. Padres dizendo isso, né? Tá aí muitos milagres eucarísticos para nos mostrar, né? Entra no site aí do futuro beato Carlo Acutis, entra aí, tem vários milagres eucarísticos que ele reuniu. Vários foram de padres que não acreditaram na presença real de Cristo. Então perceba que esse tipo de influência é a mais demoníaca de todas. Porque assim, só para a gente encerrar esse assunto, porque a gente já demorou muito. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, galera. É que o demônio ele vem atingindo das partes inferiores para conseguir, no fim das contas, dominar as partes superiores. Entenderam? O que ele quer é isso. Porque aí, quando ele consegue atingir as partes superiores, ele conseguiu a alma por completo, o ser por completo. E se você estiver percebendo essas suas partes dominadas, comece de baixo também. Vá purificando as suas partes inferiores e aí você vai conseguir, no fim das contas, chegar nas suas partes superiores. Né? Se você acha que está tudo bem com você, mesmo assim, amigão, comece a purificar aí sua que inclusive são as duas noites ativas, né? Que vão acontecer no progresso espiritual. Primeiro é algo mais dos sentidos, né? Algo mais fora, e depois algo mais interno, mais interior, né? Exatamente. Então, e a gente demorou demais falando disso, bicho. Olha a hora já. Tô dando aí uma chave, eu tô dando aí, viu, gente, uma chave da segunda morada, viu? Exato. Da segunda para a terceira, a gente tá falando agora. A gente vai falar mais na frente, mas isso aí já é uma chave. A purificação dos sentidos, certo? Ativa, né? Você está buscando isso, você busca essa vida ascética, né? Exatamente. Então, pronto. Então o demônio não consegue penetrar, Bruno, nessas capacidades mais superiores da alma, né? Inteligência e a vontade, né? Então, a não ser que você deliberadamente, ou seja, se a vontade permitir, venha demônio, domine. Se você se abaixar, o que é muito difícil, né? Até nas possessões demoníacas é difícil acontecer isso, da alma querer que o demônio se aposse de si.
né? Liberar, assim, a vontade de liberar tudo. É muito difícil também acontecer isso, né? Mas acontece em alguns casos. Então, veja que a vontade e a inteligência são locais invioláveis. O demônio ele não pode violar aquilo ali, a não ser que a pessoa entregue voluntariamente, né? E se entregar, lascou, né? Então, por que a gente está falando isso tudo? Por exemplo, para esclarecer para algumas pessoas que o demônio ele não lê pensamentos. O demônio não sabe o que você está pensando. Nenhum demônio pode colocar pensamentos na sua cabeça. Ele não tem essa capacidade, não tem esse poder, né? O que ele vai fazer, como o Bruno estava dizendo, ele vai usar das coisas mais inferiores, nas coisas mais sensíveis, para poder gerar algo na inteligência e na vontade, né? Que é o que o Frei vai chamar aqui no capítulo, né, no livro, ele vai chamar de impressões e imagens sensíveis, né? Então, o demônio ele não te dá o pensamento, mas ele vai te dar uma sensação que vai te levar para aquele pensamento, entendeu? Que seria uma impressão, né? Ou te levar a um juízo errado a respeito de alguma coisa, né? Ou vai criar dentro de uma situação, ou até na sua imaginação, algo que aponte para um pensamento. Mas ele não pode pegar o pensamento e atacar lá, né? Ou seja, se você barrar as entradas do castelo ali, o demônio não consegue entrar. Não consegue entrar. Essa é a ideia, isso que o Bruno está falando aí para vocês, né? Dessa sacada da segunda para a terceira morada. É você começar a botar guardas nas entradas do castelo. Porque o Guarda para você não sair do castelo. Exato, ele exato. não entra. Exato. Ele não entra. Porque né? até então o demônio tem conseguido entrar e aí você está sem saber onde ele está. Porque ele já entrou no castelo. A fumaça de Satanás entrou na igreja, como vai dizer o Papa Paulo VI. Né? Então é mais ou menos por aí que a gente tem que ter esse cuidado. Essas impressões, essas imagens sensíveis, né? Elas vão ser apresentadas indiretamente à inteligência e aí vão conseguir ali alguma influência na vida espiritual, né? Vai lá, não sei se você quer falar alguma coisa aí. Não, estou perguntando aqui, né, como é que você barra... a gente falou, fazendo a purificação dessas partes sensíveis da alma. As 2 lives passadas, a gente falou algumas coisas a respeito. Tem que fazer a purificação. A gente falou sobre a Sese Teresiana nas lives passadas, que são exatamente as purificações. Você tem que agir de maneira a purificar a sua memória, os seus pensamentos, todos os seus sentidos inferiores, né? A purificação dos olhos, não ver coisas que não levam a Deus, dos ouvidos não escutar coisas que não levam a Deus, não falar coisas que não levam a Deus, né? Você tem que começar a fazer esse tipo de purificação. Agir de maneira a purificar os seus sentidos, né? Inferiores, porque a partir daí você vai conseguir até purificar a sua inteligência se ela estiver corrompida, porque como a gente falou, é mais difícil de corromper a inteligência e a vontade, né? Uma coisa que a gente tinha que ter falado, né, do começo, quando você entra no castelo, você faz uma conversão, é a primeira conversão, você diz, não quero ser do mundo, quero ser de Deus. Você tem essa vontade. Então, quando você diz, não quero ser do mundo, quero ser de Deus, você declara guerra. Imediatamente você declara guerra a quem é o Senhor do mundo, né? O príncipe do mundo. Então, quando você diz, não quero ser de Lúcifer, quero ser de Cristo, você declara guerra a Lúcifer, né? E aí, ao declarar-se em guerra com Lúcifer, ele vai se declarar guerra a você, né? Ele vai querer lhe afastar de Deus. Então, aquela imagem, né, do porte-estandarte que Doug falou, né, quando você levanta o estandarte de Cristo na guerra, o estandarte da oração, para nós o estandarte lá da Ordem do Carmelo, o inimigo vai querer lhe derrubar. Ele quer lhe derrubar. Essa é a vontade dele. Vanusa, na verdade, são 2 gestos, né? É você deixar de fazer coisas, que seria a vida ascética, a ascese, as 2 últimas lives que falamos, e você começar a fazer coisas, que seriam as 2 lives passadas, sobre a oração e sobre o autoconhecimento, sobre o bom Jesus. Exatamente. Também. A gente tratou disso, né? Porque a vida ascética vai barrar essa entrada, e a vida de oração, que parte por um caminho é um ato de fé, ou seja, que vem da inteligência, né? Da meditação e tudo mais, a própria vida de oração vai ajudar você a fortalecer a sua inteligência, que vai direcionar ali a sua vontade para corresponder ao amor de Deus, né? Aí, correspondendo ao amor de Deus, você vai querer fazer mais ascese. Então, oração e ascese, elas andam sempre juntas. Quanto mais você reza, mais você quer uma vida ascética. Quanto mais você faz a vida ascética, melhor você reza. Então, são coisas que andam sempre de mãos dadas aí. Só que aí tem um porém. Você faz, então o demônio não tem poder de atacar as potências mais altas da alma, então é tranquilo, é só eu barrar. Né?
É só eu barrar essas entradas, que é uma coisa muito difícil, diga-se de passagem. Exatamente. É só eu barrar todas as entradas, que Os é muito anjos, difícil, os né? santos passam a vida fazendo isso, né? Pois é, só a vida inteira, né? Só a vida inteira. Então, não basta só essa questão de barrar. Por quê? Porque o demônio, apesar de não ter acesso à inteligência e à vontade, ele é muito perspicaz e ele tem um poder de penetração imenso. Então, ele consegue ir muito além do óbvio, digamos assim. Essa é a ideia desse poder de penetração. Lembre que eles são seres criados por Deus, eles têm a inteligência. E são superiores a nós. A inteligência deles é uma inteligência criada por Deus. Não é uma besteirinha, certo? Não é algo que você pode desconsiderar. Eles são criaturas de Deus, pô. E são criaturas que foram criadas lá para serem seres angelicais, seres perfeitos, né? Que habitam lá no céu. Exato. Né? Então, devido a essa inteligência muito perspicaz que ele tem esse poder de penetração, de enxergar além, né? Então, baseado nas coisas externas que ele tem acesso, essas coisas do corpo, né? O que a gente mostra com o nosso corpo, ele consegue ver. E essas coisas inferiores da alma, essas potências inferiores da alma, que ele também tem poder de conseguir sentir e perceber. Baseado nisso, ele vai tirando conclusões que acabam sendo, mas simula, acaba sendo um conhecimento do que está na nossa inteligência e na nossa vontade. É como se ele fizesse apostas. Tá entendendo? Ele não sabe exatamente, por exemplo, ele não sabe, você está rezando, ele não sabe o que é que você está falando na sua oração, numa oração mental. Porque está no seu pensamento, né? Ele não sabe. Então ele consegue, pela sua vida, pelos seus gestos, pelos seus sentimentos, pela sua memória, pela sua imaginação, ele consegue supor o que é que você reza. Ele vai observar, né? Exato, ele pode supor, por exemplo, eu que sou um cara que preciso muito trabalhar a minha paciência, ele percebe que eu peço muito a Deus a virtude da paciência. Por quê? Pela minha vida. Por essas realidades que ele vai percebendo. Então ele pode mascarar uma falsa paciência para mim, para me afastar de Deus, por exemplo. É uma coisa que ele pode fazer. Tá? Ele vai atacar o pontinho, por isso que eu digo que é adaptado, ele vai atacar a ferida do cara, né? Então, essa perspicácia, esse poder de penetração que ele tem, vão permitir a ele conhecer de você, das nossas almas, né? Realidades passadas, devido à memória, né? Realidades presentes, devido à parte sensível, tudo que eu estava citando aqui, né? As emoções, tudo mais, o que falamos do corpo. E a parte futura, que aqui está um grande quê da questão. Que eu já estou percebendo que essa live não vai dar. Nem para o que a gente tinha separado, Bruno. Mas, enfim, galera, prestem atenção nisso. O demônio é tão esperto que ele é tipo um cara assim, um cara muito entendido, ele vai fazer uma entrevista de emprego com você. Pelo que você fala, ele te conhece por inteiro, o que tem dentro de você, e ele já consegue supor se você vai ser um bom profissional ou não para a empresa dele. É tipo isso. Tá? Só que no caso, não vai ser para a empresa dele, vai ser contra ele. Ele vai ver se você vai ser... Você tem um bom guerreiro de Deus, né? Se você tem um potencial para ser um bom inimigo dele, ou se você é um cara que já está vencido para ele. Ele não vai nem gastar energia contigo, tá entendendo? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala, né? Tem no Exato. livro, ela disse que ela passou uma tentação, que foi uma doença que ela teve aos 9 anos, que ela tem certeza que foi o demônio que impôs, já pelo fato que a família dela, né? Que ela tinha 9 anos, ou seja, ela não era nem freira, né, ela não tinha entrado nem no Carmelo, pelo fato dos danos que a família de São Luís Martin, né? Ia fazer para com o demônio. Né? O demônio Tô até com a relíquia sabia, deles aqui, ó. Olha aí. O demônio não só sabia as grandes obras que seriam feitas nessa família, como ele já estava ali atacando, porque ele sabia. Ele já previa, né? Não que ele exato. Ele não sabia, mas ele simula. Ele está aí há quantos mil anos observando o ser humano. Ele conversou lá com Adão e Eva no jardim. Ele não há nada de novo debaixo do céu, né? Então... Exatamente. Ele tem uma sabedoria adquirida aí de observância que nunca nós teremos. Né? Exato. Ele observou todas as gerações de todos os homens que existiram até hoje. Né? Exatamente. Meu pai disse que quando você chegar aos 100 anos, você já adivinha sabe a resposta da pergunta. Imagina o demônio. Imagina o demônio. Então, o que é que a gente vê? Né? Que como o demônio tem esse poder de simular ou prever o que vai acontecer lá no futuro, baseado no que ele tem hoje, nos fatos que ele tem hoje, né? A gente pode concluir, então, que ele vê assim, uma necessidade de combater com mais violência uma alma já no comecinho, porque sabe que ela vai causar muito dano lá no futuro. Então é tipo assim, né? No caso de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ele sabia quem aquela mulher ia ser, a grande santa que ela ia ser.
Então ele começou a combater desde muito novinho. Por quê? Se ele fosse combater quando ela estivesse já nas sétimas moradas, ele já estava perdido. Ele não ia, quando chega nesse, não sei se vai dar tempo, mas enfim, quando chega nas sextas moradas, meu filho, já acabou. Já assim. tá perdido. Ele pede pinico, entendeu? Ele levanta a bandeira branca assim, de, ó, tá bom, já perdi mesmo. Vou atrás dos outros, né? Vou pegar outros, né? Só que até as quintas, né? Veja, pense comigo, o que é mais fácil, né? Eu competir com um cara que está treinando ali há 10 anos ou com um cara que está treinando aqui há 1 ano. Então o que ele faz é atacar o iniciante. Ele quer ver o cara que tem potencial, que está ali no começo, ele já quer detonar o cara ali no começo, o cara está sem força ainda, entendeu? Ele quer detonar você ali logo, para você já desistir do começo, para você não se tornar aquilo que ele espera que você se torne, que ele não quer que você se torne, na verdade, né? Uhum. Então, o que a gente percebe no fundo, é aquilo que Bruno falou. Os demônios, eles se resumem como sendo seres que se alimentam do ódio a Deus. Eles se alimentam de carniça, né? Por isso que sempre que a gente vê uma imagem do demônio, é sempre uma coisa feia. Um bicho feio, assim, um negócio meio ceboso, um lixo, um negócio assim. Eles se alimentam desse ódio a Deus. Então, eles odeiam tanto a Deus que, por eles verem uma alma que vai agradar muito a Deus, no futuro, eles começam a atacar com toda a força de agora. Enquanto eles são mais fortes que aquela alma. Tá? Para poder demonstrar esse ódio a Deus, né? E ainda, quando eles vão atacar essa alma, né? Quando ele vê que essa alma ela tem força contra ele, porque ela tem uma determinação muito forte, né? Santa Teresa vai dizer que ele vai trazer o inferno inteiro para poder afastar aquela alma dali. Então, assim, desde o começo, a luta vai ser muito grande, o combate vai ser muito grande. Por isso que a gente nunca disse aqui que nada que a gente está falando aqui é fácil. Pelo contrário, é tudo muito difícil, porque é justo que muito custe, que muito vale, vai dizer Santa Teresa. É justo. Por isso que é muito difícil, porque vale muito a pena. Se fosse fácil, ninguém estava tentando, né? Não tinha sentido. E aí, bicho, lembrando sempre que tudo é graça de Deus. Com certeza. Tendo fé, agindo com fé e vivendo em oração, a gente consegue. É possível. Os grandes santos e os pequenos santos e os médios santos estão todos aí para comprovar isso. Né? É possível, sim, a gente vencer essas dificuldades, porque Deus nos sustenta, tanto ativamente quanto nós mais o procurarmos. Né? Bruno, eu acho que não vai dar para chegar lá nos modos, viu? Tu não quer nem conversar, né? Melhor. Eu acho melhor a gente parar aqui nesse próximo aí, tentar encerrar aí, porque faltam 15 minutos aí, pelo que eu tô vendo, né? Faltam 15 Começou minutos. 7h40. Então, acho que vamos tentar matar esse tópico aí, ver se dá tempo também. Beleza, vamos. Vamos, então, falar então sobre como é que o demônio, que não consegue atingir as partes mais superiores da minha alma, como é que ele consegue influenciar na minha vida espiritual? O que é que ele faz, né, para conseguir isso daí? Bom, para a gente compreender isso, a gente tem que olhar lá para a parábola do joio e do trigo. Né? O que é que acontece na parábola do joio e do trigo? Estão pedindo tirar dúvidas, lascou, hein? Tá conseguindo nem... Vamos lá, parábola do joio e do trigo. Se planta o trigo, quando todo mundo vai dormir, o inimigo vem e planta o joio. O joio junto. Isso, com o trigo. O que é que acontece? No outro dia de manhã, já vai estar crescendo o joio e trigo juntos. Tem como arrancar só o joio sem arrancar o trigo? Não. Se você arrancar um, sai os dois. Então, o que é que tem que se fazer? Tem que se esperar que os dois cresçam, porque quando eles crescem, é possível distinguir o joio do trigo, e aí você arranca só o joio e tira fora. Tá? Então, isso aqui, Jesus usa essa parábola para mostrar como é que o demônio trabalha. São 3 coisas principais que a gente nota nessa parábola. Primeira, a gente vê aqui que sempre vai ter do demônio uma tentativa de simular a atividade divina. Né? E mais, e destruí-la. Porque qual é a ideia de jogar o joio ali no meio do trigo? O cara vê que tem um joio e arrancar logo tudo ali. Né? Ou seja, destruir a obra divina que foi plantada ali. E para isso, o que é que o joio faz? O joio, quando ele é muito... É porque talvez algumas pessoas não saibam disso, mas o joio, quando ele é muito novinho, né? Você não consegue distinguir com o trigo. Eles ficam muito parecidos. Né? Então, por que eles são parecidos? Porque o joio é parecido com o trigo? Porque o demônio ele imita a obra divina. Ele tenta colocar algo parecido também, né? E aí, ele botando esse algo parecido, ele vai, de certa forma, garantir que o cara quer tirar ali logo, o cara vai destruir a obra divina junto com a obra dele, né? De certa forma, você pode pensar que o demônio ele é meio, sei lá, aqueles cabas lá do islâmico lá, os kamikaze,
Ele tá nem aí se explodir, se perder uma guerrinha ali, contanto que Deus perca também, né? Porque ele tem um ódio profundo. Então o primeiro ponto é esse. Santo Agostinho fala até sobre isso no livro. Ele fala que tem muitas ações que você olha e você não pode distinguir se essa ação é um pecado ou não. Por exemplo, um homem que trabalha e consegue acumular riqueza. Será que é ganância? Ou será que ele sustenta outras pessoas e tem uma família e faz obras de caridade? Será que é essas duas coisas? Então, a olho nu, no começo, você não consegue distinguir. Né? Se aquela coisa tem o viés pecaminoso, ou seja, o viés do ódio a Deus, você ter a ganância de ter por ter, de ser por ser, né? de querer acumular os bens, ou se você está trabalhando lá, baixando a cabeça trabalhando porque você quer ter uma família santa e levar sua família ao céu e ajudar os pobres. Então, você só vai ver isso mais na frente, quando aquela pessoa tiver crescido e você vê o que ela fez com aquele trabalho dela, né? Conhecereis a árvore pelos frutos, né? Exatamente. Então, essa é a primeira coisa que a gente já percebe, né? Sobre a ação do demônio. Segunda coisa é que o inimigo, ele semeia o joio quando todos estão dormindo. Ou seja, ele aproveita-se da escuridão da noite para agir de forma escondida, de forma velada. O que é essa escuridão? Essa escuridão, por exemplo, quando a gente falar mais para frente da ideia da inquietação que o demônio gera, ele vai se aproveitar, por exemplo, sei lá, quando alguém te fez uma raiva. Isso não foi necessariamente uma ação demoníaca, mas aquilo mexeu com tua alma, aquele instante de raiva. Então ele vai se aproveitar daquele instante de raiva para, de forma oculta, porque não parece que foi ele agindo, mas foi do momento. Vai fazer com que você solte uma palavra de morte para aquela pessoa. Entendeu? Então, ele sempre se mascara, ele sempre age na surdina, ele sempre age de noite, enquanto todos estão dormindo. Então ele aproveita-se da escuridão. A escuridão pode ser N coisas aqui. Tá? A ideia da escuridão aqui é algo que ele não apareça de forma clara. Ele esteja ali na surdina agindo. Por isso que devemos dormir, mas nosso coração velar, né, Doug? Exato, olha aí. E por fim, o terceiro ponto, né, é que a paciência divina, ela permite a ação demoníaca, como o Bruno explicou muito bem aí anteriormente, né? E a paciência divina, ela permite a ação demoníaca concomitantemente com a ação divina. Né? Então, Deus vai permitir ali as duas coisas acontecendo. Tá? O que mostra assim que pai é pai, né, bicho? Não tem como explicar. Só um pai para permitir algo desse tipo, assim, que uma ação demoníaca aconteça ao lado da ação divina. Né? Por quê? Porque ele não pode arrancar a ação divina dele ali. Né? Eu enxergo muito essa ideia do jogo. Lá vai eu para meus paralelos, né? Quem tem muito tempo de live, né? Aí eu vou fazer paralelo. Eu enxergo muito isso no Senhor dos Anéis. Essa ideia do joio e do trigo, né? Todos os personagens ali, parece que eles estão numa briga eterna ali. Você quer saber se vai florescer joio ou trigo ali no fim das contas, né? Porque as duas coisas estão ali o tempo inteiro, que é a representação da alma humana perfeitamente, né? Que a gente é joio e trigo o tempo inteiro. Vai depender digamos assim, de onde a gente vai regar mais, né? Se vai ser mais no joio ou no trigo, para no final da vida a gente conseguir ali separar as coisas, né? Mas então, na parábola do joio e do trigo, a gente consegue enxergar esses 3 pontos de forma muito, muito bonita, né? Mas uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que está lá em Seus Anéis, é porque Jesus Cristo triunfará. O bem triunfará. Sempre, sempre. Né? O bem sempre triunfará. Por mais que as coisas estejam parecendo perdidas, que a gente esteja lá enfrentando as maiores tentações e provações, Jesus Cristo triunfará. Né? Isso é a verdade. Não é balela, não. Ele vai triunfar. A gente agindo, a gente ajudando ou não, ele vai triunfar. O joio, se você quer fazer parte ou não disso, né? O joio só vai ser cortado no momento X em que for possível diferenciar os dois. Então, quando tiver assim, a 1 segundo faltando para chegar no momento X para você diferenciar o joio do trigo, vai parecer que está tudo acabado. Entendeu? Quando chegar no momento X, que é possível discernir o que, você vai conseguir arrancar o joio. Deus vai arrancar o joio para deixar só o trigo. Então, tem um momento certo ali para a coisa acontecer, né? Aí sobre a frequência dessas intervenções de demônio, né? Ele vai citar lá São Pedro, 1 Pedro, né? 1 Pedro 5, se eu não me engano, que o demônio é como um leão que fica rugindo o tempo inteiro, esperando o momento certo de devorar, né? E aí ele usa uma frase muito, muito forte, o Beato, né? Ele vai dizer que o demônio utiliza todas
as ocasiões para impedir a ação de Deus nas almas. Não é de vez em quando, galera, são todas. Ele não perde uma oportunidade para poder nos tentar, para poder nos atacar. Não perde uma, né? E Santa Teresa vai dizer que ele envia legiões de demônios para impedir que você passe de uma morada para outra. Ele tem ódio que você passe de uma morada para outra. Ele já tem ódio que você entre no castelo. E quando você começa a progredir, sai da primeira para as segundas, das segundas para as terceiras, nesse processo de sair de uma para outra, ele envia legiões. Sabe o que é uma legião de demônio, meu amigo? É uma quantidade incontável de demônios. E se você imaginar que cada demônio, né, num pensamento ali um pouco mais lá da Idade Média, se você imaginar lá que cada demônio carrega um pecado específico para lhe atacar, então imagina, ele manda legiões de demônios, então vem pecado de todo tipo para poder lhe incentivar a cometê-los. Né? E ele vem preparado para a sua realidade. Exato. Né? Como ele é por conhece, encomenda, é por encomenda. Exatamente, é feito para você. Exatamente. Ele manda especialmente para você, com o que você é mais fraco, tem mais chance de ceder, ele vai lhe atacar aí, no ponto fraco. Exato. E quanto mais se progride, mais ódio ele vai possuir. Mais ódio você vai dar ao demônio. Quanto mais você estiver crescendo, mais puto da vida ele vai ficar com você, mais demônio ele vai mandar para cima de você. Né? E aí, como a gente comentei rapidamente antes, né? A gente tem que se esforçar ali até as quintas moradas, né? Sabemos que a partir da quarta ali já começa a ser muita ação de Deus, a gente não consegue ativamente chegar lá, né? Mas veja só, quando acaba de sair muito das nossas forças e começa a entrar a própria graça de Deus, ou seja, começamos a ser mais passivos, ainda assim o demônio nos tenta. Até as quintas moradas, né? Porque quando chega o noivado, né? Quando chega o noivado nas sextas moradas, aí é game over. Aí não dá mais para ele não. Tá? Então, até as quintas... é a promessa de casamento, né? Exatamente. Então, Santa Teresa vai dizer que ele vai juntar o inferno inteiro para impedir o noivado. Entenda que é o inferno inteiro, a gente está falando aqui de demônios incontáveis. Ele vai juntar todo mundo para impedir que sua alma noive com a alma de Cristo. Chegando lá, acabou-se, né? Porque ele sabe o que é a causa perdida, né? Exato, né? E uma coisa que eu achei legal, que ele fala, é que porque ele vai impedir que a alma noive com a alma de Cristo. Porque se ele conseguir afastar aquela alma do noivado e fazer ela regredir, ele não faz cair só uma alma, mas várias. Claro. Porque uma alma santa, uma alma que já passou das terceiras moradas, ela carrega consigo várias outras almas. Pela sua intercessão, pelo seu exemplo de vida. Isso é muito claro na igreja. Você vê muito isso, pessoal, que quando um líder cai, né, da igreja, alguém que era... Quando aquela pessoa cai uma comunidade inteira. Exato. O povo deixa... Aqui em João Pessoa a gente tem muitos casos disso, assim. Não vamos falar de nenhum, mas tem muitos, né? Mas isso acontece muito. Todo mundo aí pode observar nas suas realidades. Uma pessoa que era tida como santa, que estava lá, de repente cai na tentação, cai no pecado e derruba uma comunidade inteira junto. Exato. A gente tem 4 minutos, eu acho, né? Não sei se apareceu já para tu avisozinho, não, né? Não, ainda não. Tô tranquilo. Tá. Vamos tentando Fica faltando aqui 2 pontos para a gente encerrar esse tópico, que é o seguinte, né? Que os tíbios são aquelas pessoas que têm a vontade fraca, né? O morno, que a gente chama, né? Aquele que é vomitado. Os tíbios, aquela pessoa que não já está, assim, na inércia da vida de oração, né? O tíbio e os pecadores, como eles são entregues às paixões, né? Eles são a presa fácil para o demônio. Imagina assim que... Ele nem se esforça muito, né? Não se esforça. Né? Imagina que você é um rei e lá no seu reinado estão surgindo alguns movimentos populares ali de revolução para poder te destronar. Certo? Aí ele olha assim, tem um movimento muito forte ali, vou gastar força ali. Aí ele vê um movimentozinho fraquinho ali, outro ali em outro canto, ele olha assim e faz... Não vou me estressar com isso aqui, não. Eu continuo reinando pacificamente com esses daí. Por quê? Porque eles são facilmente vencidos. Né? Então, o tíbio e aquele que entrega as paixões, ele é facilmente vencido. Né? E para entender isso, termina aqui com esse trecho, né? Que o demônio ele pode exercer tanto melhor seu poder, quanto mais fraco for o controle da razão nestas almas. Que é aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente fez aquele paralelo. Ou seja, quanto menor a inteligência, ou quanto mais fraca a inteligência da pessoa, que é a potência ali mais elevada, quanto mais fraca, mais o demônio consegue exercer o seu poder. Por isso que a oração é tão importante, porque a oração
ela faz com que a oração e o estudo, né, também, são tão importantes. Gera um Porque autoconhecimento, exato, faz fortalece assim, a questão da suas inteligência. faculdades. É. Então, Você se conhece, conhece a Deus, fica mais inteligente, nem sempre inteligente como o mundo chama você de inteligente, mas você fica inteligente. Quantas pessoas santas e que têm vida de oração são inteligentes, mas não são inteligentes nas coisas do mundo, né? exato. São inteligentes nas coisas do céu. E essa inteligência vem da oração, né? Então, se eu pudesse refazer essa frase, seria o seguinte: quem não gasta tempo estudando sobre Cristo e sua igreja, esta pessoa está permitindo que o demônio tenha mais poder sobre ela. Em resumo, é isso. Se eu pudesse pegar essa frase e colocar de trás para frente, né? Não é tanto que Santo Agostinho, pegando em bala aí, tu já falou dele demais, minha vez. Santo Agostinho, ele diz que o Espírito Santo é dado à medida em que se ama a igreja de Cristo. Ou seja, quanto mais eu estudo a igreja de Cristo, porque eu só amo aquilo que eu conheço, né? Quanto mais eu conheço a igreja de Cristo, mais eu amo a igreja de Cristo, mais do Espírito Santo eu receberei. Então, há uma relação... É sempre enrolando, né? Quanto mais até Exato. para chegar lá. Há uma relação entre conhecimento e receber mais do Espírito Santo, né? Que a gente pode colocar aqui como sendo realmente assim, esse poder contra o demônio, assim, essa resistência contra o demônio. Tá? Quem mais estuda tem menos influência do demônio. Essa é uma realidade que Santa Teresa nos ensina, tá bom? Eu acho que tá aí já nos... Ainda não abriu não o reloginho. Foi porque são 8h40, começou de 7h40. Vamos abrir para dúvida então aí. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, porque tem nem condição nem de começar o próximo subtópico. Não, era bom a gente falar só que a gente vai falar das formas que o demônio vai lhe tentar. Né? Isso. Tem aqui no livro. E os meios para reconhecer a ação, eu acredito que vocês perguntaram isso aí durante a live, né? A gente não teve como falar, mas a gente vai falar não só como ele tenta, como a forma de você distinguir se é tentação, se é coisa da sua cabeça, isso. Se é uma provação, ou seja, algo que Deus está permitindo que você passe, né? Existem esses meios para distinguir a ação do demônio e também as formas de mitigar a ação do demônio, né? Assim, as armas para combater o demônio. A gente já falou delas aqui de maneira abrangente, mas a gente vai falar mais especificamente. Inclusive, as virtudes e as táticas para utilizar, né? Enfrentar o demônio. Porque isso é uma guerra, Miguel. Isso é uma guerra, a gente tem que se defender, né? A gente tem que atacar o demônio como ele nos ataca, né? É uma guerra e a gente tem que brigar contra ele. Ao nos decidirmos por Cristo, imediatamente nos decidimos contra o demônio. Exato. Tem alguma dúvida sobre essa primeira parte aí, pessoal? Quem quiser falar mais alguma coisa? O pessoal tava falando aqui alguma coisa, agradecendo. Rezem por nós, tá, galera? Não só falem aí, não. Não fale não. Rezem. Rezem por nós, por nossas famílias. Falta 2 minutos aí. Pronto, deixa eu ver se alguém coloca mais alguma dúvida, se não, a gente já encerra. Eita, que a gente terminou antes do esperado. Foi. Caramba, bicho. Ainda faltava hoje aqui quase uma página. Hoje de tarde eu achei que a gente ia fazer o assunto todo, bicho. Tu acredita? Não, eu fiz, aqui dá para resumir, eu acho que dá. Aí eu li, eu já li a primeira vez, aí eu releio, e aí eu faço um resumo para mim aqui antes, sabe? Porque eu fico olhando aqui quando a gente tá na live. Uhum. Aí quando eu fui sentar para fazer o resumo agora, meu amigo. Aí eu fico, cara, né? As coisas que a gente tem que falar, não dá, não tem como reduzir, não. Kai Viland falou aqui que a Live 8 não tá no YouTube. Verdade, faltou colocar. Vamos colocar assim que terminar essa daqui. Certo? Certo. Eu vou botar essa aí. Pode ficar tranquilo. Beleza. Beleza? E vamos encerrar então, porque eu acho que já, né? Já deu. Então reza aí, meu irmão. Vamos pedir então a Santíssima Virgem que rogue por nós e nos proteja das ciladas do demônio sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, Brunão. Um abraço. A gente vai encerrar essa e eu estou feliz porque na outra semana a gente vai fazer uma live no dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Exato.
Então, Isso aí. Na quem, quinta. quem tiver indo à missa, por favor, vá à missa aí na quinta-feira e nos Nas coloque nas suas intenções aí. intenções. Beleza, pessoal? É isso aí. Boa noite.